A paz do Senhor, meus irmãos. Pela graça de Deus, estamos aí dando início a mais uma semana das nossas leituras diárias das lições da Escola Bíblica Dominical. E aí dando prosseguimento aos estudos do primeiro trimestre de 2021. Neste trimestre, aqui na classe dos adultos, estamos estudando o tema O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Estamos, portanto, nos aprofundando a respeito das doutrinas bíblicas que identificam a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no Brasil. E nesta semana vamos estudar a lição de número 4, que tem aí como título A Atualidade dos Dons Espirituais. Então, nós já estudamos a respeito da pessoa do Espírito Santo, já estudamos a respeito da sua atuação no plano de redenção do ser humano e também a respeito do batismo no Espírito Santo. E essa semana vamos nos aprofundar a respeito dos dons espirituais. A verdade prática da lição desta semana destaca que ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. E isso envolve o batismo no Espírito Santo, que estudamos na semana passada, e os dons espirituais, que vamos estudar nesta semana. Portanto, nesta lição, queridos, nós veremos a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade, para a demonstração do poder de Deus perante o mundo, a edificação interna da vida da igreja e o seu conforto e o crescimento espiritual. Então veremos então, queridos, que os dons espirituais são atuais para a igreja. E hoje, segunda-feira, 18 de janeiro de 2021, a leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical tem como título Alguns dons espirituais são apresentados em Romanos. O texto bíblico de hoje se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, do versículo 6 ao versículo 8. A respeito dos dons, queridos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a palavra dons sempre se refere à dádiva, a ofertas ou presentes concedidos graciosamente. Então, portanto, os dons espirituais ou carismáticos, como assim também são conhecidos, são manifestações espirituais ou poderes concedidos pelo Espírito Santo com o propósito maior de glorificar a Cristo. O Novo Testamento faz uso da expressão pneumática, que é derivada de pneuma, que significa espírito, indicando que a expressão dons espirituais refere-se então às manifestações sobrenaturais concedidas como dons da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. A expressão pneumaticon, usada por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, refere-se a coisas espirituais, entendidas também como os dons espirituais. Após a ressurreição de Cristo, ele se credenciou diante de Deus, dos anjos e dos poderes do mal para dar dons aos homens, como vemos lá em Efésios capítulo 4, versículo 8. Indo além dos dons naturais, então Jesus resolveu capacitar os seus servos, integrantes da sua igreja, dando-lhes dons que são postos à disposição de todos os salvos, no seio da comunidade cristã. Esses dons não são privilégios ou exclusividade dos líderes, dos pastores, dos evangelistas, dos presbíteros ou dos ensinadores da igreja. Eles estão à disposição dos santos, para que por eles o Senhor realize os seus propósitos especiais. Ele o reparte particularmente a cada um como ele quer, como vemos lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. A igreja, queridos, como o corpo de Cristo, precisa de poder, de unção e de manifestações espirituais
que expressam genuinamente através dos dons espirituais. Esses dons são indispensáveis à igreja e à ação da igreja, por diversas razões. E na leitura de hoje, o apóstolo Paulo nos mostra alguns destes dons que são essenciais para o corpo de Cristo. Vamos à nossa leitura? Romanos, capítulo 12, versículos 6 a 8, que diz assim: De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então aqui nesta lista aparecem 7 dons espirituais, entre os quais essenciais e normais. E quais são eles? A profecia, o ministério, o ensino, exortação, contribuição, presidência e misericórdia. O dom de profecia, queridos, pertence ao grupo dos dons extraordinários, e os outros dons aqui citados aos grupos conhecidos como ordinários. O ministério, ou serviço, que vem da palavra diaconia em grego, de onde vem a palavra diácono. Então o próprio nome ministério, como tem como significado serviço, já nos dá a entender que ministério, queridos, não é ser visto. Ministério é serviço. O dom de ensino é uma dádiva especial da graça, que também é uma concessão especial do poder do Espírito de Deus. A exortação lembra bem o Paracleto, o Consolador prometido por Jesus, lá em João 14,16. O dom do que contribui ou reparte é aquele que compartilha os seus recursos pessoais para o bem dos demais. Isso deve ser realizado com sinceridade. Presidir é liderar. Deve ser o mesmo chamado administrar ou governos, visto que há certos graus de superposições entre os dons nessas diferentes listas. O dom de presidir, queridos, deve ser exercido com cuidado, com diligência e com muito zelo. A misericórdia se parece muito com o dom de repartir, mas isso se refere ao cuidado de doentes, idosos e dos pobres. É um dom exercido com gozo no coração e alegria, e não como um fardo pesado. Então tem que servir com alegria. Assim, queridos, foi aqui exposto alguns dons espirituais listados por Paulo. Amanhã, na nossa leitura de terça-feira, listaremos alguns outros dons que fazem parte dessa bênção, dessa dádiva dada por Deus aos seus servos na Igreja de Cristo. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira.